Boa tarde, queridos colinautas. Mais uma vez, Q3, quinta-feira, 14 horas, estamos dando início a mais um programa. Hoje, convidado muito especial que vai discutir conosco um tema que é sempre polêmico, um tema atualíssimo, sempre polêmico, tem dado aqui boas discussões. Já no próprio preparação do programa, já deu aqui uma série de pontos de vista, né? Mas eu queria, antes de apresentar nosso convidado, trazer a nossa querida Sandra Lanza. Olá, bom dia, como vai, Valdemar? Tudo ótimo, e bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente nos prestigiando aqui no programa Q3. Sejam todos bem-vindos. Hoje, como o Valdemar disse, o programa está sensacional. Se seguir a linha aqui do nosso bate-papo antes do programa, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem. Temos hoje aqui Rui Leal. Rui Leal é um autor de diversos livros, né, Sandra? Dá uma apresentada nos livros do Rui antes de... Sim. Jovens, vamos ver se as pessoas que estão nos assistindo descobrem o tema de hoje. Condutores do Amanhã Jovens que entram e dão certo no mercado de trabalho. Editora Saraiva. Super dicas para empreender seu próprio negócio, também da Editora Saraiva. E super dicas para o jovem escolher bem sua profissão, também tamanho pocket aqui da Editora Saraiva. Muito bem. Então, aquela história que às vezes a obra ou o prestígio do homem chega antes dele mesmo, né? A Sandra já fez essa apresentação, né? Da obra do Rui chegando antes dele mesmo. Mas eu quero dar uma boa tarde. Obrigado, Rui, pela sua vinda. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Espero ser útil. Está dedicando aqui aos nossos qualinautas. Nós já estamos no 6º ano de programa. Temos tido aqui uma série de excelentes entrevistados, e eu não tenho dúvida que você se insere entre eles. O Rui, ele tem uma formação básica em publicidade e propaganda, FIP, USP, FAAP, ESPM, é autor de artigos, autor de livros. Então vocês veem que realmente o Rui tem uma história aí bastante grande, uma experiência muito grande, para nos falar hoje na tela a geração Super Y. Na tela está entrando? Não está entrando. Ok. Edu, não está entrando na tela. Mais uma vez. Obrigado. Vamos falar da geração Super Y. Por que Super Y? Não basta Y? Eles são tão super assim? Ah, sim. O pior que são, né? Ou melhor que são, né? Na verdade, nós estamos preferindo intitular o jovem Super Y em lugar de Y, porque ele tem uma formação tecnológica super preparado, ele é muito preparado do ponto de vista tecnológico, ele tem o poder da super informação, tem uma super proteção da família. O que significa essa super proteção? Depois a gente vai detalhar cada um, mas super proteção da família em que sentido? Hoje o jovem Y, o jovem Super Y, ele é super protegido pela família, que não quer que ele passe pelas mesmas dificuldades que eles das gerações anteriores passaram para chegar onde chegaram. Então, mas aí vamos lá. Vamos começar essa gostosa, calorosa discussão. Ser super protegido pela família significa ser criado pela Xuxa ou pela coisa? Porque assim, a geração Baby Boomer era super protegida porque sempre tinha uma avó, uma tia que morava perto, vizinho e tal, uma mãe que nem sempre trabalhava. Não é nesse sentido. O sentido é outro. Vamos o sentido clarear. É o seguinte, que a família de hoje realmente protege os filhos muito mais, porque quer dar a eles um preparo muito melhor do que tiveram na sua época, até porque o mundo hoje está cada vez mais exigente. De línguas, talvez, tudo. Profissional mais avançado. Isso já parte dos pais. Quer dizer, não precisa o filho falar, pai, eu gostaria de fazer Não é isso. O pai já antecipa. Não, o sentido é outro. É no sentido mesmo de dar a eles uma proteção muito grande para que eles não enfrentem as intempéries da vida. E a vida vai continuar com as suas intempéries, não é? Não vai, com a proteção deles, fazer com que os seus filhos não enfrentem isso um dia.
E, na verdade, uma boa parcela desses jovens, não vou dizer todos, claro, que nunca podemos generalizar, mas o fato é que boa parcela desses jovens super protegidos ficam depois frágeis, o que eu chamo de falta de encarar capacidade de encarar a frustração. E frustração é um componente praticamente diário do mercado de trabalho. Quer dizer, a frustração, na verdade, começa quando o bebê, né, na hora que ele se adapta ao leite, não se adapta ao leite, está com fome. Então, é um processo da vida. Natural. Quer dizer, natural, mas a gente que não quer que ele... Não, é que o mercado de trabalho ou o mundo profissional tem limites muito mais estreitos do que os limites que a família costuma dar aos seus filhos. Os limites do mercado de trabalho são limites menores, mais estreitos e mais exigentes, evidentemente. Então, a proteção aos erros que, eventualmente, os filhos cometem ao longo da sua vida, e essa proteção vem da família, que contemporiza aqui, contemporiza ali, no mercado de trabalho, isso não vai ocorrer. Ok, eu tenho uma questão, aqui uma colocação do Rodrigues, mas antes eu tenho uma questão também. Essa questão da frustração, ela pode ser enxergada quando um jovem da geração Y fica menos tempo dentro de uma organização do que um jovem da geração X? Olha, a grande questão das empresas hoje é achar a equação que equilibre a capacidade de formação técnica que o jovem Super Y tem hoje. Ele tem uma super formação técnica, uma super formação tecnológica, mas a empresa busca também, e muito, e especialmente em vários casos, o espírito guerreiro do jovem. Ou seja, o jovem que se adapta e encare com uma certa naturalidade os desafios, as dificuldades do dia a dia empresarial. Você tem no seu material, você deve estar nos livros, inclusive, uma coisa muito interessante. Vai trabalhar super mais e dedica super pouco tempo ao mercado de trabalho. Ótimo. Acho que essas duas questões são interessantes. São interessantes, por isso que eu chamo de Super Y. O jovem Super Y vai viver bem mais, vai viver super mais, como eu nas minhas apresentações. Ele vai viver muito mais, isso é uma promessa que vem sendo cumprida pela biotecnologia. Sim. Então o jovem hoje, eu até brinco nas minhas palestras, quando eu assumo uma condição de vice-deus. Vice-deus em campanha para ser Deus. E na minha campanha eu ofereço tudo, inclusive mais vida, mais tempo de vida útil aos jovens dessa geração, que vai viver, segundo vários estudos apontam, 30, 35 anos, mais do que hoje a expectativa de vida que gira em torno de 73 anos para os homens e 74, 75 para as mulheres. Esse jovem vai viver em condição de produzir uns 100, 105 anos, segundo os estudos que estão aí, e as promessas que até agora vêm sido muito bem... Haja botox, hein? Não, haja botox para botar. Isso tem necessidade de botar. Vou botar em casa isso. Haja botox. Olha, o Rodrigues. Deixa eu só complementar essa ideia. Então, como ele vai viver muito mais, a contrapartida, que aliás eu peço como vice-deus a todos os jovens, quando eu dou mais 30 anos de vida para eles, é que eles vão trabalhar mais. Vão trabalhar muito mais do que a nossa geração. Vão trabalhar 60, 70 anos com absoluta naturalidade. Se vão viver em contato com o mercado de trabalho durante 60, 70, 80 anos, por que dedicam tão pouca atenção a esse mundo que vai fazer parte da vida deles durante dezenas de anos? Pois é, essa questão é muito relevante. Eu acho que essa questão é uma questão importante para se discutir. A gente teve uma carreira também de executivo aí, em várias situações, desde estagiário até diretor-geral, acompanhou diversas situações, ou de colegas, ou de funcionários, enfim, de equipe e tal, em que você sempre tinha aquele jovem ou esportista. Então era assim, o cara que dava prioridade a jogar tênis, na nossa geração, né? Na minha, pelo menos, prioridade para jogar tênis, ou prioridade
a velejar. Então, assim, ele passava a semana inteira dele pensando o que ele ia fazer. Então, olha, não, 5 horas, 5h30, estou indo pro tênis. Conheci uma pessoa um executivo de um grande banco, né, na área financeira, que resolveu numa certa hora ser um triatleta. Então, o triatleta, como ele tinha uma família também super protetora e tal, morava no Jardim, perto do Paulistano, então ele acordava e ia andar no Paulistano. Voltava na hora do almoço para andar de bicicleta no Ibirapuera e saía mais cedo do trabalho para correr no Ibirapuera, naquela região. Então, não era, ele dedicava super pouco esforço e tempo ao trabalho. Era um cara da GV, super preparado, super inteligente, super capacitado, mas por iniciativa dele, ele preferia ser um não tão bom triatleta do que ser um super executivo, né, na organização ou nas organizações em que ele trabalhava. Então, essa questão é relevante, quer dizer, a questão do dedicar tempo ao trabalho. Porque o trabalho é uma extensão da gente, ela não é uma coisa apartada, a menos que você faça aquilo que você não goste. Se ele não for se ele não ganhar na Mega Sena aquele super prêmio acumulado, se ele não der aquele super golpe do baú, se ele não for se tornar, talvez, político, ele vai ter que trabalhar. Infrapolítico. Ele vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. E nessa condição, ele tem que realmente se preocupar com o mercado de trabalho, que vai ocupar uma boa parte do tempo de vida dele. Muito bom. Temos uma pergunta. Temos uma colocação aqui do Rodrigues. Ele fala o seguinte: acho que a geração Y possui uma vantagem por já nascer mergulhada em tecnologia, mas por outro lado isso causa um grande problema de mimá-los demais. As empresas acabam os superestimando. Acontece isso, né? Puxa, excelente essa colocação. Excelente. Qual é o nome dele? Rodrigues, excelente a sua colocação. Exatamente isso. Hoje, as empresas têm que tomar uma decisão. E isso eu tenho colocado em diversas palestras que eu faço para grandes organizações que estão vivamente preocupadas em encontrar a melhor prática de convivência e de desenvolvimento desses novos profissionais que têm realmente um excelente preparo tecnológico, um excelente preparo técnico, porém, em muitos casos são muito mimados. Eles são considerados bibelôs, um ET superior, algo assim, que não está linkado ao dia a dia empresarial. Isso não é verdadeiro. Leite, né? A gente não pode ver a geração Y, ele café. Não, ao contrário. Talvez a grande descoberta esteja em nem estar tanto ao mar, nem tanto à terra. Deixar de ser treininho uma hora, né? Uma hora ele vai deixar de ser. Se ele conseguir complementar o programa trainee, que é o grande problema. Um dos convidados nossos aqui, que nós tivemos anteriormente, deu uma informação que eu achei muito interessante, que os programas de trainee, que eram tidos na minha geração, um grande caminho para a ascensão nas organizações, que eram complexos, era difícil você entrar, você podia ser estagiário, mas trainee já era uma outra raça dos estagiários. Hoje, 60% dos programas de trainee não completam com o mesmo time, por iniciativa maior. Olha aí, fala aí para nós. Pensa um pouquinho, vamos fazer um raciocínio conjunto. Imagine um jovem que fez parte de um processo seletivo cuja boca do funil tinha 40 mil nomes. Isso vai afunilando através de todo o processo seletivo, através dos painéis, dos testes, das dinâmicas, etc. E ali saem os 20 super-heróis que vão fazer parte do programa trainee. Se não se tomar um cuidado, e esse cuidado muitas vezes não é tomado, todo investimento que não foi pouco, que a empresa fez nesse processo de seleção, esse jovem, no primeiro dia, o salto dele levanta, o nariz vai para cima e ele não quer executar qualquer tipo de atividade que não esteja à altura da capacidade que ele teve de ser um dos grandes escolhidos, dos finalistas daquele programa, daquele processo seletivo.
Olha, isso é uma das grandes preocupações das empresas que adotam o programa Trainee, é encontrar uma solução para isto. Sim. E aí, uma das sugestões que está se implementando no mercado de trabalho hoje com muita força é se fazer um robusto programa de estágio. Uhum. Dali, naquele período de 2 anos que o programa se desenvolve, mas tem que ser um bom programa, muito bem desenvolvido, você tira os melhores que vão se tornar trainees. Porém, não seleciona direto. Não selecionando, sem o aculturamento necessário, sem se conhecerem. O programa de estágio se torna, na verdade, um período de namoro. E o casamento se dá com o programa Trainee. Muito bom. Porque realmente a gente tem tido essa informação, né, de quem lida diretamente com esse grupo, que os programas de trainee daqui a pouco começaram a fracassar porque as pessoas não completavam o programa de trainee. Que nem aquela história, o cara vai para o aprendiz, aí no meio desiste do aprendiz. Não, vou embora. Ou do BBB. Eu quero te demitir da minha vida. Ou então vai no BBB, diz assim, não, passou por tudo, então ela diz, não, vou embora, vou desistir. Não pode, é isso mesmo. Acho que essa questão é muito relevante. Quer dizer, e não é fácil, não que não dê vontade de desistir, não que não dê vontade, a gente chega uma hora que cansa, chega uma hora que, puxa, para que eu estou fazendo esforço e tal. Mas é importante ter, não é, a continuidade, né? Continuidade de propósito. A geração Y tem um pouco dessa questão imediatista, né? De tudo ser muito rápido, então na primeira vez que não der certo, não, eu vou partir para uma outra coisa. É a incapacidade e a frustração. Enfrenta uma dificuldade para ele grande, intransponível, que ele nunca teve que enfrentar na casa dele. Na casa dele, todas as dificuldades foram, de um jeito ou de outro, sanadas pela família. E hoje na empresa não há essa disponibilidade. Os profissionais, os gestores, os seus supervisores não estão dispostos a dar ao trainee, ao jovem, aquele aparato familiar que ele sempre viu na sua casa. A casa dele agora, que é a empresa, tem as regras bem diferentes do que ele tinha na casa dele. Isso gera um choque, naturalmente. Eu imagino a questão do feedback. Nós já tratamos aqui a questão do feedback. Como é dar um feedback para uma pessoa da geração Y? A diferença que você tem para dar para uma geração X. Quer dizer, como é que eu vou colocar, olha, você não foi bem, realmente você precisa melhorar em determinados pontos. Isso deve ser feito diferente? Não, com toda a naturalidade. Até porque o ideal na relação com a geração Super Y é que a transparência ocorra desde o começo. Então, desde o momento do início do processo seletivo, é importante que a empresa coloque de forma muito transparente o que ela está buscando nos jovens. E o jovem, no processo seletivo, se apresente de forma bastante transparente para que a regra do jogo fique clara para ambas as partes. Está me ocorrendo agora uma situação que você está citando, que eu vi ontem que o Mano Menezes chamou lá os meninos, né? Chamou lá o Neymar e tal, olha e tal, aquela preocupação com o jovem e tal. Será que Pelé teve essa preocupação lá do Fiola? Será que nós vem cá, negão, você está aqui? Você não tá na bola, cara? Tá na bola, negão? Bernardinho, né? Olha, o Bernardinho, faz parte de um dos livros essa passagem. O Bernardinho, quando ele descobre um super talento, esse talento vai sofrer muito mais nas mãos dele. Olha que interessante. Exatamente por quê? O Bernardinho é um excelente exemplo, porque para ver se o cara tem casca no lugar da pele. Se ele tá casca grossa, se ele tem temperamento forte, se ele vai aguentar o repuxo, usando a expressão deles, né? Se ele vai aguentar as pancadas que o jogo vai dar a ele. Requer que ele seja forte, encare o momento em que ele está perdendo e encontre o caminho de reverter aquilo e se transformar aquilo numa vitória. É isso que o Bernardinho busca. Olha, e é isso que as empresas buscam. Então, quando vocês, jovens, tiverem alguma repreensão, que às vezes é uma coisa interessante, às vezes eu tenho na minha relação com a geração Y, assim, eu dou um feedback e às vezes as pessoas se acham ou culpadas,
ou não sei o quê, de vez em quando eu brinco com a Sandra, eu não estou procurando culpado, Sandra, eu estou te dando feedback. Ah, mas não sei o que, não fui culpado. Não é isso, não tem culpado, é feedback. Não está se buscando crítica nem culpa, é importante isso. E aí eu acho que também deve ter um grande ponto de conflito. Por quê? Porque um baby boomer, ele foi criado numa relação de relação com os superiores. Quem eram os superiores? Eram pessoas mais velhas, era o tio, a tia, o pai, a mãe, era o professor, não é? Quer dizer, era o instrutor, não é? Então, de uma forma que essa forma de feedback, para ele era natural, ele aceitava, e ele pelo menos podia não concordar, mas ele pelo menos não saía reclamando ou respondendo. E hoje, isso, quando volta a acontecer, gera um conflito. Ou não? Como é que é isso? Não, gera... Esse momento de feedback. Não, o feedback, como eu já disse, tem que ser dado com bastante naturalidade, porque o jovem Super Y não é super profissional ainda, ele vai se tornar um dia, né? O jovem é muito bem preparado, esse jovem da geração Y é muito bem preparado. Porém, ele ainda não está pronto, ele está num processo de desenvolvimento. E outra coisa, o jovem, e isso é uma dica que eu estou dando agora, nesse momento, deve encarar o feedback ou o puxão de orelha como uma forma de aprendizado. As empresas tratam o erro como um grande início para você desenvolver um aprendizado em cima do erro, e não para se culpar com o erro. O erro deve servir para você aprender, para você se desenvolver e partir para uma outra etapa, aprendendo aquilo que não deu certo uma vez. Olha que interessante, nós temos presenças ilustres aqui no chat. Tem o ministro falando o seguinte: o programa está muito bom hoje. Obrigada, ministro. E o Rodrigues quer saber o seguinte: como aproveitar as características do jovem da geração Y ao máximo no ambiente de trabalho? Como é que a gente faz essa conexão? Bom, algumas práticas de sucesso que estão ocorrendo hoje no mercado de trabalho cuidam para que dê certo essa relação desde o momento do processo seletivo. Então, desde esse momento, é importante, como eu já falei agora há pouco, deixar transparente o que um espera do outro, isso é importantíssimo. Segundo, considere que o jovem Super Y é extremamente bem preparado do ponto de vista tecnológico e técnico, mas é frágil do ponto de vista comportamental. As empresas que têm essa consciência estão investindo muito fortemente no comportamental do jovem, fortalecendo essa fragilidade que hoje ele tem e contando com um forte conhecimento que ele tem nos pontos de vista tanto tecnológico quanto técnico. E aí a relação fica mais fácil de acontecer. Eu acho que aqui vale colocar e complementar a sua colocação a questão do caráter e da personalidade. Eu acho que o Stephen Covey, no livro primeiro dele, dos 7 hábitos, ele fala uma coisa muito interessante, que segundo ele fez uma pesquisa nas biografias que estão no Senado americano, ele constata que até 1950, essas grandes personalidades tinham o foco no caráter. E a partir de 1950, as figuras que estão lá têm foco na personalidade. Então, assim, essas personalidades, Andy Warhol, Salvador Dalí, etc. e tal, cujo caráter não se está questionando, mas que não são mais questionados. O caráter não se questiona, se valoriza a personalidade, ou o que o pessoal da moda chama de atitude. Como é que é isso? Olha, eu vou retratar um pensamento de Abraham Lincoln há quase 200 anos. Ele diz o seguinte: se você, quase todas as pessoas conseguem ultrapassar as dificuldades da vida, mas se você quiser testar o caráter de alguém, dê-lhe poder. Sei. Por que as empresas estão olhando muito o caráter? Porque o jovem, mais dia menos dia, aliás, o jovem não, qualquer profissional. Sim. Como nós estamos focando o jovem, vamos falar. Mas qualquer profissional na empresa, o jovem em especial, por que as empresas no processo seletivo olham especialmente o caráter do jovem? Porque um dia ele vai trabalhar com poder.
Aham. E como é que ele vai se adequar a Ligar com isso? isso. Então, Como é que a gente consegue hoje? Existem hoje, nós já tivemos aqui a Adriana Filipelli, já tivemos aqui grande amiga. Cláudia Ricken, etc., que procuram, vamos dizer assim, prospectar essa questão da personalidade, do caráter, etc. Então, como é que você acha que hoje as ferramentas dos testes, porque antigamente fazia teste de QI, né? E hoje, como é que é? Conseguem identificar essa questão do caráter? Né? Claro que sim. Na medida que o jovem vai se aprimorando em determinados quesitos, as empresas também vão se aprimorando em outros. Eu costumo dizer aos jovens o seguinte: o currículo de um jovem ou de qualquer profissional serve para chegar até a porta da empresa. Para você entrar na empresa, e registre isso, hein, porque cada vez mais as empresas estão observando isso com muita atenção. Para você entrar na empresa, você precisa ter plano de vida. O que significa isso? Significa que a empresa não está tão interessada assim naquilo que você já fez. Você, jovem, já realizou. O que ela está interessada em saber, em conhecer, e tem mecanismos para identificar isso, é o que você pretende fazer de hoje para frente. Olha, isso é uma indicação muito importante em qualquer situação. Quer dizer, o que o Rui está nos trazendo há uma modificação conceitual na análise do candidato, seja ele jovem, seja ele... Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Olha, é importante isso. Quer dizer, é questão assim, qual é o teu plano de vida? Qual é a tua perspectiva? Qual é uma coisa que se falou bastante aqui num outro programa, também com um colega seu que discutiu conosco a questão da geração Y, é propósito. Sim. Quer dizer, ele está estudando a questão do... inclusive, trouxe aqui o exemplo da Natura, que onde ela está se ajustando ao propósito e está buscando pessoas cujo propósito de vida combinem com o trabalho que é está isso sendo mesmo. feito. O plano de vida é exatamente isso. Por que a empresa está investindo nessa questão? Muito simples. Você pode ser um excelente profissional, um talento incrível, mas se aquilo que você pretende para a tua vida no futuro não estiver condizente com aquilo que a empresa pretende para ela, empresa, no futuro, você não será contratado. Você pode ser talentoso, um fantástico profissional, mas se os seus objetivos de vida, o seu propósito de vida não estiver em relação aos propósitos da empresa para o futuro, você não Até será porque contratado. empreendedorismo é uma coisa que já tem que estar dentro do profissional, não é a empresa que vai dar isso para a geração X ou Y e tal. A pessoa já tem que entrar com esse propósito, não é? Porque senão também não... O empreendedorismo ou o espírito empreendedor é uma habilidade que hoje as empresas exigem de qualquer profissional. Você tem que ter o espírito empreendedor, ou seja, aquilo que você vai realizar na empresa como profissional tem que ser realizado com o mesmo espírito que se você fosse o dono daquela empresa. Então, todos os cuidados, todas as atenções você tem que ter da mesma maneira, quer seja profissional, contratado por aquela empresa, quer seja o dono daquela empresa, o empreendedor daquele negócio. Então, é uma habilidade hoje buscada com muita força pelas empresas em geral. E isso pode ser também, não só buscar essa habilidade, como também sugerida, né? Eu me lembro que no nosso trabalho lá que nós fizemos com o nosso querido Elcio De Luca na Serasa, 18 anos de trabalho junto lá na Serasa, quando a gente chegou lá, ele criou o Ser Serasa, que era uma proposta, o Ser Serasa era uma proposta de a empresa ser... o indivíduo ser uma célula da empresa, e como uma célula da empresa aquilo tudo se conectar, quer dizer, oferecer à empresa, que antes eram todos empregados que faziam lá as análises contábeis, etc, etc. O Ser Serasa, o que era? Era uma proposta de compartilhar o futuro da empresa com as pessoas que lá estavam.
no sentido, ó, eu nesse momento eu não tenho muita coisa para lhe oferecer, além de uma expectativa de você se beneficiar com o crescimento e com a melhoria da empresa. Isso aconteceu, depois de 20 anos, foi uma empresa de muito sucesso. Muito sucesso, é uma empresa de muito sucesso. E o interessante é o seguinte, é que o jovem deveria dedicar, no meu ponto de vista, na experiência que eu tenho, aliás, nós temos mais de 30 anos de convivência na relação do jovem com o mercado de trabalho, o que o jovem precisa é dedicar um pouquinho de tempo sobre o seu propósito de vida, ou, se preferir, missão de vida. Identifique qual é a tua missão de vida. Você precisa saber para onde você quer ir. Tem que identificar isso. E aí fica mais fácil você elaborar o teu plano de vida. E pagar o preço disso, né? Saber, isso. Pagar o preço. Tem preço, isso tem preço. Tudo tem preço nessa Então, vida. de vez em quando eu discuto um pouquinho com a Sandra, converso um pouquinho com ela. Sandra é jornalista e ela aprecia muito essa carreira de jornalismo, apresentadora, etc. E não tem tanta afinidade com a parte da assessoria de imprensa enquanto propósito de vida. Exatamente. E às vezes aparecem oportunidades de assessoria de imprensa onde ela, vamos dizer assim, por alguma razão, não se anima muito, com o trabalho. Eu tenho um primo também que está nessa, né, o Raul, né, que também está fazendo jornalismo lá na PUC, fazendo direito, que ele não tem essa identificação com assessoria. Outros jornalistas que também de muita competência também fazem esse trabalho de assessoria de imprensa com muita qualidade, mas é questão de identificação. Não é? De identificação. E também na vida, nem tudo que a gente faz é o que a gente quer fazer. Mas precisa ser feito. Em alguma hora precisa ser feito. Né? Muito bom. Você traz no seu material o conceito com que o mercado busca dos 5 Cs. Eu gosto sempre de clarear esses conceitos para não ficar uma coisa assim lá em cima, né, etéreo. O que é os 5 Cs do jovem? Olha, o mercado busca, entre outros atributos, jovens que possuem os 5 Cs. Quais são esses 5 Cs? O primeiro C é o C da confiança. Jovem que confie no próprio taco. Ora, se você, jovem, não confia no seu próprio taco, não serei eu, contratante, que vou confiar em você. Então, esse primeiro C tem que estar bastante firme na cabeça do jovem. E a confiança, ela será tão forte quanto o conhecimento que ele detém daquilo que ele quer fazer. Muito bem. Segundo C é o C da coragem. Jovem, como qualquer profissional, precisa ter coragem de assumir riscos. O mundo empresarial é contemplado em diversos momentos com riscos que você precisa saber analisar e ter a coragem para assumir. O terceiro C é o C da constância, ou da determinação. Não desistir perante as dificuldades que certamente você vai enfrentar no seu caminho. O quarto C... No particular, eu quero até colocar, são algumas situações que a gente tem convivido, porque realmente esse imediatismo do jovem, né, de vez em quando, aí ele escolhe um caminho. Minha filha, por exemplo, escolheu o caminho da magistratura. Se formou no Mackenzie, só que ela já sabia que ela precisava esperar 3 anos, qualquer que fosse a opção dela, ou para procuradora, ou para juiz, ou para promotora, porque hoje, corretamente, né, o Estado estabeleceu que pelo menos 3 anos para não sair um recém-formado entrando para fazer direto, sem experiência. No meio do caminho, minha filha falou: ai, pai, estou cansado, acho que eu vou desistir. Tudo tem o preço, você acabou de falar. Tem o seu preço. E se ela tinha esse objetivo final de trabalhar na magistratura, certamente o caminho deveria ser construído. É um caminho muito longo. Eu falei: filha, você pegou um túnel muito longo. No final do túnel tem luz, mas você tem que aguentar. Você não pode ter claustrofobia. Que o jovem da geração Y ouve mais nãos do que da geração X? Por conta da competitividade e tudo mais, ele tem que lidar com isso também? De ouvir mais nãos? Não. Olha, eu sou superintendente do Instituto Guia de Acesso. É uma instituição que cuida da capacitação, desenvolvimento e inserção de jovens no mercado de trabalho. Quando nós começamos, eu fui um dos fundadores da instituição, eu só ouvia não para começar a operar essa instituição. Eram 50 nãos para um sim.
E hoje, obviamente, essa equação mudou um pouco, mas eu tive que enfrentar isso. Qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer geração vai ouvir muito não. Até que você prove que a sua determinação é firme o suficiente para não desistir. Nós interrompemos Não, você na explicação. Então, mas a determinação, ela está vinculada ao número de nãos que você vai ouvir. Se você, no primeiro não, desistir, você não vai ouvir mais não. É que o tema é tão empolgante, como a gente acaba... Você não vai ouvir mais não, mas também não vai ouvir sim. É. Se quiser ouvir sim, terá que ser determinado. Tem que chegar ao sim. Tem que chegar ao sim. Tem que ter constância para poder chegar ao sim. Isso. A gente sempre falava com os estagiários, mandei meu currículo para não sei o que, mandei meu... Não importa. Se você tiver 99 não e um sim, interessa é o sim. É o sim. Vai buscar o sim. E o quarto C, que eu acabei não falando, é o C da cooperação. Muitas pessoas estão mal orientadas quando dizem que tem que ser competitivas. Você tem que ser super competitivo, senão você não tem lugar no mercado de trabalho. Lê do engano. Isso é muito interessante. A competitividade deve ser com os seus concorrentes. E competitividade da porta para fora da empresa. Da porta para fora. Da porta para dentro, o espírito tem que ser de cooperação. E é isso que as empresas buscam. Eu sei que as empresas buscam. Quanto cooperativo você é com seus colegas de equipe e todos da própria empresa. E o quinto C, que eu considero o mais importante, que é o mais observado nas organizações, é o C da conduta ética. Hoje, cerca de 80%, 84%, 85% das demissões que ocorrem normalmente, não estou falando de falência de empresa, não estou falando de fusão, de compra, nada disso. Mas no dia a dia normal... Individuais, né? Demissões individuais. Normais, as demissões normais, 80% até 85% delas ocorrem na empresa, não por falta de conhecimento técnico, mas por conduta inadequada. Então veja que os 5 Cs são importantes para você jovem, para todos os profissionais em geral, mas para você jovem em especial, os 5 Cs serão importantes para a sua manutenção no mercado de trabalho. Eu acho que aqui você trouxe uma questão muito relevante, entre outras, mas assim, o jovem tem um ambiente de trabalho familiar, super protegido, e daqui a pouco, e muito cedo, tem que entrar no mercado profissional. Porque ele entrava no mercado profissional, na minha geração, depois que você se formava. Sim. Ou você era estagiário, mas já estava no 3º ano, 4º ano, né? Você tinha lá uns 20 e poucos anos, até porque para entrar nas faculdades você às vezes ficava 1, 2 anos fazendo os vestibulares, etc. e tal, se preparando para o vestibular. Então, a chegada ao mercado de trabalho se dava muitas vezes com 25, 24, enfim. Hoje se chega ao mercado de trabalho com 20 anos, 21 anos, não é isso? É isso. Ou mais cedo, mas às vezes mais cedo. Às vezes mais cedo. Mas o importante é o seguinte, não importa se você vai entrar com 18, com 19, com 20, com 21, com 25, com 28, não importa. Desde que você esteja convencido de que isto é um porto natural na tua vida e que você tenha determinação suficiente para encarar todas as dificuldades que certamente você vai enfrentar com 18 ou com 28, você estará bem encaminhado. O importante é que você, ao cair, não desista. Porque se você desistir, aqueles que estão atrás de você vão chegar antes de você. Tá da frente, atrás de gente, né? Atrás de gente. Olha, com esta mensagem, quer dizer, não desista, não caia, porque senão os outros passam, né? A fila anda, etc. Eu queria encerrar o programa de hoje, te agradecer muito. Muito obrigado, foi muito agradável a sua vida aqui. Uma grande experiência de quem realmente está vivendo o assunto. Acesso aos livros seus, como é que a gente pode ter? Através da Saraiva, nas livrarias? Está em todas as livrarias. E o seu instituto, qual é o site? Instituto Via de Acesso, www.viadeacesso.org.br. Muito bem, então vocês entrem no site,
procurem nossas comunidades, que nós temos também para discutir o tema, que nós estamos sempre dispostos aqui a estar com vocês aqui, preparando, porque realmente assim, a função nossa aqui, o nosso propósito ao criar o Q3 foi exatamente esse, de compartilhar essa bagagem, essa experiência e tal. Eu dei aula na SPM, pós-graduação, na GV, cansei de dar aula para 30, a gente aqui dá aula, fala com 3 mil, chegamos a falar já com 300 mil de um determinado programa. Então, assim, é falar com as pessoas, falar o que o Brasil precisa ouvir, o que é importante, ouvir dos brasileiros aquilo que eles querem saber, como é o chat aqui, né, Sandra? Verdade, aliás, um abraço para todo mundo que participou aqui do chat, a Fabi está sempre com a gente. O ministro está falando assim, precisamos de programa assim na TV aberta. Também acho, viu, ministro? Também acho, boa dica, espero que pessoas estejam assistindo. Muito bom. E obrigada, viu, Rui? Obrigada por ter vindo cuidar dessa aula. Já anotei no meu caderninho aqui um monte de dicas que você deu pra gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou muito. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, foi um excelente programa. E na próxima semana, quinta-feira, 14 horas, Q3 All TV. Muito obrigado. Olha bem, pacote para cidades históricas, o preço está ótimo.